Deputada Paula, da bancada feminista, tem a palavra. Obrigada, presidente. Bom, eu teria muitas perguntas para fazer ao secretário, tinha feito uma lista aqui, mas essa manhã eu fui tomada por um sentimento de muita emoção quando eu vi que, na noite de ontem, na Baixada Santista, um menino de 4 anos foi assassinado em uma operação policial. Um menino cujo pai já tinha sido assassinado também na Operação Verão, em 9 de fevereiro desse ano, quando ele foi executado e quando tentaram colocá-lo como um grande criminoso. Assassinados pela bala da polícia é algo que nos choca muito. Pouco falam, infelizmente, sobre quem são as pessoas que foram executadas de forma tão cruel, de forma tão vil. Porque houve troca de tiros, estavam perseguindo um traficante, mataram um traficante de 17 anos. Também feriram um menino de 15 anos, que está hospitalizado agora, uma mulher de 24 anos, tudo ontem à noite, na mesma Baixada Santista que foi palco da Operação Verão, da Operação Escudo, como já disseram aqui, a maior operação, eu digo a mais letal operação. Criminoso, para mim, sempre vai ser alguém condenado com trânsito em julgado. Qualquer outra coisa que difere disso, qualquer execução que vem do Estado dessa forma, é uma execução sumária. As pessoas que foram executadas na Operação Verão, na Operação Escudo, e eu falei com muitos familiares que tiveram seus familiares executados nessas operações, e agora essa mãe, que já tinha perdido o marido e agora perdeu seu filho de 4 anos, esse é um apelo desesperado para pedir que vocês parem de nos matar, que vocês parem de matar os nossos filhos. Infelizmente, a gente vai precisar nomear as coisas como são. E o que tem acontecido por aqui é uma política de execução. Eu sinto muito por isso, e eu espero e venho aqui pedir também, por parte da Secretaria, um mínimo de sensibilidade para com essas famílias. Obrigada, secretário. Por nada. Eu sei que a senhora fez o vídeo para postar na rede social, essa aqui que está gravando, eu quero que poste a minha resposta também, para que fique bem claro que, diferente da senhora, eu não vou fazer palanque político com a morte de uma criança. Primeiro, dizer que eu lamento demais, demais o que aconteceu com o menino, mas muito triste o que aconteceu. E tenho certeza absoluta que nenhum policial envolvido nessa operação, em qualquer canto do Estado de São Paulo, está feliz com a morte de uma criança. Trânsito em julgado, criminoso com trânsito em julgado, eu concordo. Só é criminoso com trânsito em julgado. Assim como esse rapaz que a senhora fala que foi executado, aliás, falar que foi executado, a senhora tem que ter prova. Se nem transitou em julgado, como que a senhora afirma? A senhora fala que só criminoso é só aquele que transitou em julgado. E a senhora fala que ele foi executado se o processo ainda está acontecendo. Então, deputada, palanque político com a morte de uma criança, a senhora devia ter vergonha de fazer isso aqui. Isso sim, eu estou falando e eu respeitei a fala da senhora. Então, primeiro, que fique registrado, lamento demais a morte da criança. Os policiais militares estavam se deslocando para o fim do serviço policial. Mais de 9 criminosos, deputado Meca, atiraram contra os policiais. Esse adolescente, esse garoto de 17 anos, garoto de 15 anos que a deputada menciona aqui, tem várias fotos deles com armamento pesado, participando do tráfico de drogas lá na Baixada Santista. Então ele é garoto, vírgula, até o momento que ele pega um fuzil na mão, uma pistola e atira nos policiais. Eu tenho certeza absoluta, sem ter conversado com qualquer policial que estava envolvido nessa operação, que a última coisa que ele queria foi ter recebido o disparo de arma de fogo por parte dos criminosos e assim iniciou a troca de tiros lá no Morro do São Bento. Lamento profundamente que uma deputada estadual faça um vitimismo barato dentro da Assembleia Legislativa, usando a morte de um garoto de 4 anos para fazer politicagem. Então, por favor, poste também isso. Eu não vou falar sobre a ocorrência. Quem tem que falar sobre a ocorrência foi um inquérito policial militar instaurado. Um inquérito na Polícia Civil foi instaurado sobre o fato que vai apurar. E sobre o pai do garoto, ele foi preso por homicídio, por tráfico de drogas, por porte ilegal de armas. E também o inquérito policial está tramitando. Eu não vou, de maneira leviana, acusar ele de qualquer crime sem que a justiça assim o faça. A senhora, que é advogada criminalista, deveria saber disso, mas a senhora acusou todos os policiais da Operação Verão e da Operação Escudo de executores. Eu lamento muito por isso. Porque mesmo sem conhecer a senhora, esses policiais arriscariam a vida deles para defender a senhora. Então, não tem ninguém aqui comemorando morte. Ninguém. Pelo contrário,
Eu estou lamentando profundamente a morte de uma criança de 4 anos que não tem culpa do que aconteceu. Me garanto para a senhora que os policiais também não, porque eles se defenderam quando os criminosos atiraram nele. Os nossos policiais aqui dentro dessa Casa Legislativa, nos últimos 30 anos, foram defenestrados constantemente aqui e não havia ninguém para expor o que realmente e verdadeiramente um policial faz ao longo da sua atividade nas ruas, arriscando a vida para defender o povo de São Paulo. O policial, quando ele efetua um disparo de arma de fogo, é porque ele foi provocado e está defendendo a própria vida. Eu garanto à senhora, com os 32 anos de polícia que eu tenho, uma ocorrência como essa, todos esses policiais que participaram dessa operação, até mesmo nós, morremos um pouco. Porque é o que acontece com nós policiais quando nós trocamos tiros. Porque vocês acham que a gente sai para a rua para executar as pessoas, para tirar a vida de qualquer pessoa que esteja na rua. Não, nós saímos para defender vidas. Nós fomos formados para defender vidas, para respeitar a dignidade da pessoa humana. No entanto, nós temos um cenário hoje onde partidos de esquerda, PT, PSOL, trabalham constantemente para defender bandidos e incentivar o crescimento da violência. O povo não aguenta mais morrer na mão de um bandido por conta de um aparelho celular. Uma mãe de família morrer na mão de um bandido porque não conseguiu tirar a aliança do dedo. E hoje nós representamos aqui esses homens e mulheres que são heróis, num cenário como esse, onde o próprio poder judiciário prestigia as ações do criminoso e não respeita a ação dos policiais, desrespeita todos os nossos esforços e o que nós fazemos pelo povo de São Paulo. Hoje, nós temos um secretário de Segurança Pública que conhece a realidade das ruas, que sabe a dificuldade, o sacrifício de ser policial no estado de São Paulo e em todo o Brasil. E ele, não é que ele tem fã-clube, ele tem amigos, tem irmãos e farda, que juntos com ele já combateu o crime organizado e sabe do que é capaz um bandido com uma arma na mão. Então nós nada mais fazemos que defender o povo do estado de São Paulo e defender as nossas vidas. E lamentamos muito pelo resultado morte, porque não é o que nós procuramos quando saímos para as ruas. A gente percebe uma certa inversão de valores. A deputada faz a colocação dela, pertence a um partido político, né, que tem um certo discurso. Mas eu tenho cobrado aqui da tribuna, até do deputado Reis, falando da figura do secretário, que pela primeira vez... Eu estou na polícia há mais de 50 anos, entrei em 67 como soldado. Pela primeira vez, um governador de estado tem coragem de colocar à frente da Secretaria de Segurança Pública alguém que entende de segurança pública. Pois uma pessoa da polícia, que é o capitão Derrite, deputado federal. Porque os outros eram coronel do Exército, general do Exército, jurista, promotor público, juiz, advogados, que não entendem porcaria nenhuma de segurança pública. O cara fica 4 anos para saber o que é DEIC, para saber o que é rota. Quando ele começa a saber o que é, o tempo que a gente faz academia, ele ia embora, sem saber de nada. Então, na verdade, hoje a gente tem, pelo menos em São Paulo, graças ao governador de Freitas, ao secretário e à polícia, o comando Cássio, do doutor Arthur, a polícia está agindo. É o único lugar, acredito eu, no Brasil e lá do Caiado, que a polícia age. Então, nós não podemos misturar as coisas. Houve uma infelicidade, não resta a menor dúvida. Agora, como é que o policial evita? Ele tem que agir, ele tem que combater o crime. E na Baixada Santista, se perguntar para o sorveteiro, para o comerciante, estão vibrando com a atuação da polícia lá, que estava totalmente dominada pelo crime organizado. Dando continuidade, só para complementar, né, Conte? Nós vivemos num país onde é muita gente defendendo e protegendo o bandido e não está preocupado com o cidadão de bem. Claro que nós só podemos lamentar as balas perdidas que atingem as pessoas. Mas quando você tem perto de você alguém que fica numa cadeira de rodas o resto da vida e acaba morrendo, porque uma bala não perdida, uma bala direcionada, uma atitude criminosa, um assassino frio,
que chega e faz isso, você tem que analisar as duas situações que podem atingir. Então, perto de mim aconteceu isso. Então, eu, quando vejo uma ação de combate ao crime organizado, parabéns, secretário, pela sua coragem. Nós não podemos continuar aterrorizando a sociedade com essas ações criminosas que estão dominando o nosso país. E concordo plenamente a questão do judiciário. A polícia prende, o judiciário, as nossas leis são frágeis, elas estão obsoletas, elas não correspondem à realidade do crime que está acontecendo no nosso país. Então, eu quero aqui cumprimentar, secretário, porque a polícia sai de qualquer civil, militar, e a família não sabe se ele vai voltar vivo. E muitos ficam só com a farda para receber, como lembrança de um herói que matou uma pessoa que desconhecia, mas porque estava cometendo um crime. Então, secretário, parabéns a toda a polícia que tem feito esse trabalho, nos protege, protege a sociedade, e tão preocupada com isso, destinei mais de 1,5 milhão das minhas emendas para exatamente fortalecer e equipar a polícia, para que ela tenha uma estrutura necessária para acabar com o crime organizado no país, que a gente sabe que é uma coisa que já está de uma tal forma estruturada e contaminada na nossa sociedade. E também não façam mais vítimas adolescentes por conta do tráfico de drogas e pela facilidade com que eles têm acesso. Então, é uma sociedade injusta, nós temos que ter 2 pesos e 2 medidas. Nós somos vítimas da sociedade, dessa sociedade organizada do crime. Portanto, combata a polícia como vocês têm feito, sim. Vocês são os nossos heróis e nós contamos com o trabalho de vocês. Me colocar do lado da ordem e da polícia. Porque as pessoas falam muito sobre pessoas que foram atingidas e que eram inocentes, mas não colocam também todas as pessoas que morrem por conta dos bandidos na rua. O meu filho, minha filha estão na rua e eles podem ser vítimas a qualquer momento. E ninguém da esquerda vai estar lá para defender e falar que tem que punir o bandido. Sempre o bandido tem razão, sempre o bandido é o coitadinho, é a vítima da sociedade. E nós, pessoas de bem, ficamos presas e acuadas. Então, quero aqui também trazer a minha solidariedade, parabenizar o seu trabalho, a sua coragem de continuar combatendo o crime, o tráfico e o crime organizado em geral. Então, é muito importante esse tipo de debate, onde as pessoas só colocam a vítima, as pessoas que estão ali do lado do bandido. E não dá para continuar desse jeito. Eu acho que passou da hora da gente ter aí, não mais esse ativismo judiciário, de ter essa facilidade dessa audiência de custódia, que, para mim, é um absurdo. E eu dou parabéns e pode ter certeza que nós estaremos aqui também ao lado de vocês. Deputado Capitão Telhada. Obrigado, presidente. É realmente muito rápido. Eu não posso deixar de colocar o meu repúdio e a minha repulsa às palavras proferidas pela deputada do PSOL aqui em relação à classe policial, quando ela acusa a todo momento de execuções, de fato imputando falsos crimes aos nossos bravos homens e mulheres. Ela citou aqui que ela ouve muito falar na casa hoje da eficiência da segurança pública, que ela ouve muito falar dos números que a segurança pública e as polícias produzem, que ela ouve falar muito sobre a morte dos policiais, que a gente faz questão de trazer todas as vezes que acontece aqui em plenário, para colocar justamente a nossa indignação. E se de fato hoje os policiais ganharam visibilidade nas câmaras, nas assembleias e nas casas parlamentares, é porque a população percebeu que existe vida, que existe um ser humano atrás daquela farda. Deixamos de ser invisíveis, o policial deixou de ser invisível, porque não era assim. Em que pese a luta do Conte Lopes, por exemplo, há muitas décadas aqui na Assembleia, foi difícil essa caminhada. E hoje o policial tem representatividade, seja na Câmara Federal, seja nas Assembleias Legislativas, militares, civis e penais. Então, vai continuar sendo assim, cada vez mais vai crescer. Nós vamos continuar falando de segurança pública e vamos provar que atrás de cada farda tem um homem, uma mulher, uma mãe, um pai, um filho e alguém que dedica a sua vida para defender aqueles que nem conhecem. É por isso que a deputada do PSOL e todos aqueles defensores de bandido continuarão ouvindo nós falarmos todos os dias que a polícia merece nossas palmas, nosso reconhecimento, porque são os verdadeiros defensores da democracia. Obrigado, presidente.